Senhor presidente, primeiro eu quero aqui cumprimentar os estudantes da Universidade Estadual de Guarapuava, que estão conosco aqui, Daiane, que é presidente do DCE, e ao cumprimentá-los, cumprimento todos os estudantes e professores, funcionários daquela universidade. Nós estamos apresentando hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, dois pedidos de informações, porque a situação que atravessa o governo do Estado do Paraná, ou que atravessa o Estado do Paraná, parece que, em termos de notícias que nos deixam surpresos, não tem fim. Nós recebemos já há algum tempo, e eu já tive a oportunidade aqui de colocar nessa tribuna, informações que dão conta de um caso específico das turmas formadas no Guatupê, mais especificamente 3º Batalhão, que já completou as 970 horas. Esse pelotão já está há mais de um ano fora de suas casas, mas que mesmo assim, a maioria do interior do Estado, mesmo assim, não são incorporados normalmente às fileiras da Polícia Militar. As informações que nós temos, e obviamente queremos confirmá-las, é que isso não ocorre porque o Estado não está, ou não está em condições de pagar os salários destes policiais de segunda classe que terminaram o curso, ou porque eles entraram todos com medidas de segurança para que pudessem ser admitidos, e isso tem gerado uma questão política dentro do governo do Estado. Obviamente que nós vamos aguardar, vamos apresentar aqui, estamos apresentando o pedido de informações ao secretário Cid Vasques, e nós estamos perguntando quantos são os alunos da 3ª turma de soldados de segunda classe que iniciaram a formação e quantos já concluíram o curso de forma prevista no edital. Os alunos já foram nomeados, obviamente que nós entendemos, a informação que nós temos aqui não foram nomeados, mas é preciso que nós tenhamos essa informação de forma legal. Se não foram nomeados, quando serão ou quando tomarão posse, como se dará a remuneração dos mesmos, e se esses alunos completaram as várias aulas, se já voltaram para o batalhão de origem. E, obviamente, se não voltaram, qual a justificativa para que sejam mantidos fora de seus batalhões. Nós temos essas informações e gostaríamos de confirmá-las, porque entendemos que há a necessidade de termos mais policiais. Aliás, esta é uma promessa do governador Carlos Alberto, mas que não dá para termos mais policiais se os policiais que concluem seus cursos, ou seja, as 970 horas, continuam nos seus batalhões. Aliás, continuam aqui no Guatupê sem poder voltar para os seus batalhões. Outro pedido, senhor presidente, senhores deputados, que nós estamos apresentando aqui ao líder do governo, é com uma situação que já vem se arrastando, deputado Ademar Traiano, há bastante tempo. É a questão do restaurante universitário de Guarapuava. Falei, inclusive, com o reitor da universidade no último sábado, em Candói, no encerramento da jornada de educação no campo, mas apenas para que nós nos situemos nisso, é preciso que nós entendamos que, primeiro, Guarapuava está situada numa região, e a sua universidade, que as informações que foram prestadas, inclusive uma pauta de indicações entregues pelos alunos ao ex-secretário de Ciência e Tecnologia, o senhor Alípio Santos Leal, em agosto de 2013, dava conta que, primeiro, houve uma reunião realizada na SET no dia 12, deputado Gilberto, no dia 12 de novembro de 2012, para tratar esse assunto. 12 de novembro de 2012, quase um ano atrás. Um assunto que foi tratado para que se tivesse mais recursos para que fosse construído, de fato, o restaurante universitário. Quando foi entregue a pauta, a alegação do senhor Alípio é que a Assembleia Legislativa já havia votado o orçamento, portanto não haveria recursos para o orçamento de 2013 para que fosse construído esse restaurante. Isso é bastante questionável, porque obviamente que há como remanejar recursos que existem dentro da Secretaria, e claro que esses recursos são possíveis de ser remanejados. Mas foi aquela informação dada pelo secretário, lá em 2012, dizendo que em 2014, no orçamento de 2013, para 2014, proveriam. Para a surpresa dos alunos, inclusive desses que estão aqui, o presidente do TCE e dos demais alunos que estão aqui, para nossa surpresa, ao invés de ter recursos para o novo restaurante, é o contrário, ainda se fechou, deputado Alto, o restaurante que já havia. Lembrando que a região onde está essa universidade, a região de Guarapuava, tem, segundo essas informações, é uma região com o IDH mais baixo do estado do Paraná e da região sul do Brasil,
tem o pior atendimento de assistência estudantil entre as universidades estaduais, não dispõe do restaurante universitário estatizado, aqueles que tem lá são terceirizados, ou seja, ficam nas mãos dos donos dos restaurantes, diferente de Londrina, deputado, onde o senhor, inclusive, esteve no restaurante de Londrina quando estudante e sabe o que significa isso, diferente dos outros restaurantes de Cascavel, de Ponta Grossa. Os alunos de Guarapuava, nós chegamos a ter 45% de evasão na Unicentro, porque não tem os alunos condições de permanecer no curso. E um dos motivos é justamente esse que faz com que os alunos não tenham sequer condições de se alimentar direito. Aí me chama a atenção, porque o governador do estado, está aqui no documento que nos foi entregue, o governador promete estatização dos RUs para 2014 e contratação dos docentes para a Unicentro. Após mais de um ano de manifestações de ocupação do prédio da reitoria, o governador recebeu estudantes e reconheceu que as reivindicações são justas. Não basta reconhecer que as reivindicações são justas, é preciso dar encaminhamento a elas. A gente sabe que o governo está numa situação extremamente complicada, porque contratou mais comissionados, inclusive, do que deveria. Hoje está numa situação, inclusive, de ter atingido 48,67 da LRF. Agora, é óbvio que nos chama a atenção que o governo tenha afirmado que vai fazer isso aqui e que até agora não tenha mandado absolutamente nada para a Assembleia, deputada Luciana. Não adianta receber os estudantes, fazer promessas, o governador Carlos Alberto faz as promessas, depois as promessas são esquecidas, são levadas para frente. Enquanto isso, há aqui em minhas mãos um projeto de implantação dos restaurantes universitários nos campos Santa Cruz, CDTEG e Irati da Unicentro. Todos eles hoje são terceirizados, tivemos problemas em Irati, tivemos problemas em Santa Cruz, estou fazendo aqui, deputado Traiano, um pedido de informações para saber quantos restaurantes universitários estão em funcionamento da Unicentro. Quantos estão em funcionamento hoje? Quantos restaurantes universitários são necessários para o atendimento total dos estudantes? Não de 500 estudantes, 200 estudantes, 3.000 estudantes, 1.000 estudantes, todos aqueles que estão lá e que têm, obviamente, direito. Qual é o custo por refeição hoje? Porque não adianta fazer um restaurante universitário e cobrar aquilo que se cobra no barzinho da esquina, no restaurante da esquina, porque aí o estudante já tem essa dificuldade e vai tê-la, continuar tendo, se nós tivermos um preço que não contemple as necessidades dos estudantes lá da Unicentro. Qual o valor cobrado por refeição? De quem é a responsabilidade pelo funcionamento dos restaurantes? Por que o restaurante do Campo Santa Cruz, em Guarapuava, foi fechado? As informações que nós temos é que foi pela vigilância sanitária. Olha, senhores deputados, quando um restaurante dentro de uma universidade chega a ser fechado por conta da vigilância sanitária, eu imagino o que esses restaurantes serviam para os alunos. Certamente não era filé mignon e tampouco uma refeição de primeira qualidade. Aí não adianta reclamar quando os alunos passam a ocupar a universidade. Porque reclamar contra os alunos, ao invés de reclamar contra aqueles que foram responsáveis por esses alunos ocuparem a universidade, é uma coisa que eu diria que é kafkiana. É você reclamar daqueles que são vítimas. Esses alunos que estão aqui são vítimas. Os funcionários são vítimas. E são vítimas de um governo que não implanta aquilo que é sua obrigação mínima, que é dar condições para que esses alunos possam se alimentar. Na sequência, quando será reaberto o restaurante universitário no Campo Santa Cruz, porque nos interessa saber quando será reaberto, porque senão esses alunos voltarão a ocupar a universidade, e eu falei isso para o reitor no sábado, não nos interessa o conflito, mas nós não podemos evitá-lo se for provocado por talvez uma má vontade do governo do estado em resolver o conflito. Quais as empresas administram os restaurantes universitários? Qual foi a modalidade de concorrência para cada certame? Houve licitação? Se não houve licitação, obviamente que incorre o governo em mais uma situação que já foram outras semelhantes a esse, será novamente denunciado ao Ministério Público, como já fizemos inúmeras vezes. Quem tem o direito ao uso dos restaurantes universitários e quais são os critérios para sua utilização? Os usuários de um ano ou semestre podem automaticamente usar o restaurante universitário no semestre do ano seguinte? Os contratos firmados são divulgados? É óbvio que nos interessa saber de que forma é feita essa divulgação. Mais ainda,
Interessa a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, dependem desse restaurante, saber como que é feita essa divulgação, até para poder fiscalizar. A informação que eu tenho, senhores deputados e senhoras deputadas, e foi o que nos passaram os estudantes, quando nós estivemos lá na última quinta-feira à noite, é que o restaurante foi fechado pela vigilância sanitária porque foram encontradas larvas na comida. Eu já fiz denúncia semelhante aqui, com relação a empresas terceirizadas que servem comida dos presídios, que ganham muito dinheiro, e já falei que é uma fraude que se faz no governo do Estado, por 3 empresas, Bom Deguste, Verde Mar e Risotolândia, já falei isso várias vezes, servem uma comida de péssima qualidade, uma comida que vem com um peso menor do que o contratado, em condições, muitas vezes, que ninguém, absolutamente ninguém, comeria, e parece que no governo Richa a moda pegou. Antes era nos presídios, agora além dos presídios também é das universidades. Ora, o que nós vamos ter que esperar? Que os alunos parem a universidade? Que aí peçam para que a polícia retire os alunos? Não dá para empurrar com a barriga indefinidamente isso. Porque tem aluno que as 2 únicas refeições que fazia eram dentro das universidades. Aliás, isso acontece em muitas universidades. E na Unicentro não é diferente. Por último, qual a estrutura mínima de uma empresa interessada em administrar uma das unidades do restaurante universitário deve possuir para participar do processo de licitação e escolha? Eu espero, deputado Demar Traiano, Vossa Excelência, que é líder do governo, que nós possamos aqui chegar às respostas, muitas vezes já tem acontecido, mesmo que não sejam encaminhadas ao governo do Estado, mas que nós possamos chegar às respostas, tanto para os alunos e funcionários, que têm urgência em saber como será remanejado o recurso, lembrando que o deputado Enio, na última semana, trouxe aqui uma situação preocupante, que foi a retirada de 19 milhões de reais da SET e a transferência para a TV educativa. Ora, 19 milhões de reais dá muito bem para fazer restaurante universitário em todas as nossas universidades. Dá muito bem para fazer o restaurante lá da Unicentro com muita qualidade. Por que o governo retirou? Nós não sabemos. Até porque os senhores devem saber que o governo está retirando os 19 milhões que compõem 1% de pesquisa. Vai ter problema depois com o Tribunal de Contas. E aí não digam que nós não avisamos. Nós estamos avisando muitas vezes coisas que estão acontecendo com o governador Carlos Alberto. Depois o governador Carlos Alberto reclama que há má vontade deste ou daquele setor, mas a verdade é que estão fazendo as coisas erradas. E que quando fazem as coisas erradas, não adianta reclamar. O fato de terem restaurantes das universidades servindo comida estragada, de terem restaurantes que não são licitados da forma devida, de não atenderem todos os alunos, conforme, inclusive, propõe neste documento que eu tenho aqui em minhas mãos, que já vem de 2012, inclusive. Foi feito em 2013, se reportando algumas situações de 2012. Ora, é claro que tudo isso, somado a essa outra situação que nós temos com os policiais militares, gera uma situação de extremo desconforto. Eu espero, senhores deputados e senhoras deputadas, que nós tenhamos aqui da parte do governador e da parte do governo bom senso. Não dá para fazer a cada 2 passos um enfrentamento com um setor diferenciado. O governo tem se mostrado muitas vezes inábil em fazer propostas que depois não pode cumprir. Está aqui prometendo que irá contratar, porque reconhece que é justo, e obviamente que é justo, que irá contratar funcionários, porque precisam ser contratados funcionários, essa é parte da pauta que os estudantes entregaram, para vários cursos. Começamos aqui então dizendo o seguinte: já põe nesse pacote a contratação também daqueles que foram aprovados lá no campus, aqui próximo a Londrina, de Vaiporã, porque esses também estão aguardando. Então, às vezes, a impressão que dá é que o governador recebe, faz discurso, acha que com isso dá uma baixada na temperatura, os alunos e funcionários saem do corredor onde estavam ali na Unicentro, e as coisas vão sendo levadas para mais 1 mês, 2 meses, para esperar depois. Para achar que com isso, espera que os alunos saiam de lá, as coisas são remanejadas para cá. Não dá. Se hoje estão aqui esses alunos que tiveram que vir de Guarapuava para cá, só estão aqui porque não há restaurante no Unicentro. O que eles gostariam de estar fazendo é estudar.
O que eles gostariam de estar fazendo, a presidente do TCE, é estar lá fazendo aquilo que se propuseram quando fizeram o vestibular. Agora, infelizmente, por incompetência do governo, tem que vir até essa casa solicitar que o governo do Estado tome providências para fazer aquilo que é sua obrigação, que é minimamente dar estruturas para que esses estudantes possam concluir seus cursos decentemente. Então, senhor presidente, vamos aguardar que sejam aprovados os pedidos de informações, vamos acompanhar a situação da Unicentro e todo o apoio aos restaurantes universitários do campus, dos 3 campos que estão sendo colocados aqui na Universidade Estadual de Guarapuava. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Boa.